Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre nulidade matrimonial. Você pode ligar ainda aqui rapidinho para a gente, que dá tempo de chegar o seu recadinho aqui, o seu texto, para que a gente possa sortear já no final desse bloco um livro que a gente está dizendo desde o início do programa, o que você precisa saber antes de dizer um sim. Um livro que trata das pessoas que estão se preparando para o matrimônio, tá certo? Liga pra gente, daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio. E um outro recadinho que eu já falei no começo do programa, mas quero lembrar agora também. Em breve a gente vai gravar, daqui a algumas semanas, um programa especial que vai ser exibido no final do ano, um programa Eclésia especial, com a presença do Padre Guido Montinelli e também do Padre Vander Maia. E a gente está convidando algumas pessoas para vir até aqui conosco nos estúdios da TV Século XXI, que fica aqui na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, para participar da gente de uma pequena plateia. Se você puder e tem vontade de vir conosco participar desse programa, de repente fazer a sua pergunta diretamente aqui para os nossos padres, Guido Montinelli e Padre Vander, que estarão conosco nesse programa, manda um e-mail para esse endereço que está no seu vídeo. Fala, olha, eu gostaria de participar dessa gravação, desse programa especial. A nossa produção vai entrar em contato com você e, quem sabe, se possível, você vem aqui participar conosco dessa gravação, tá bom? Padre, vamos lá, a gente já está no último bloco, vamos entender. Tudo isso que a gente falou até agora, nós falamos de 3 tópicos para a gente entender esse assunto: vício de consentimento, impedimentos dirimentes, questão da forma canônica, que são questões que o Tribunal Eclesiástico vai avaliar para dizer se um casamento foi nulo, sempre foi nulo, ou se foi um casamento válido. Tudo isso que a gente falou até aqui agora, com essa nova conversa que o Papa Francisco traz agora para a gente, conversa não, na verdade é uma coisa oficial, um documento da Igreja, dizendo sobre possíveis mudanças. Tem a ver com o que a gente já falou, tudo isso que a gente já falou sobre o casamento. O Papa quer alguma mudança nisso que a gente já falou até agora? Veja bem, interessante a sua pergunta, porque esses 3 pontos que nós nos referimos continuam do mesmo jeito, o código não muda, né? O processo vai ser por aí mesmo. Agora, o que ele está pedindo é agilidade no processo, né? O Papa, ele está dizendo que não tenha 2 instâncias mais, por exemplo, né? Antigamente você mandava, como nós falávamos no bloco anterior, que você vai na primeira instância e depois, uma vez dada a sentença na primeira instância, vai para a segunda instância para confirmar a primeira sentença. E o Papa tira isso. A partir de 8 de dezembro, não haverá mais a segunda instância, fica numa instância única com um juiz apenas. Então, ele está simplificando bem. Isso é bom porque valoriza o trabalho daquele juiz, enfim, do trabalho do tribunal. Agora, só vai para a segunda instância se a primeira instância for negativa, quer dizer, não for pela nulidade do matrimônio, tem direito de impugnar, lógico, né, o casal. Então, é correto afirmar que as mudanças propostas pelo Papa Francisco não tem nada a ver com o conceito, ou com o direito canônico, ou com a regra que estabelece na Igreja sobre se um casamento é válido ou não. O que ele está trabalhando diz respeito apenas ao processo, é isso? Isso. Para agilizar, para que não demore tanto. Certo. E não ter tanta burocratização, né? É muito burocrático, talvez, o processo, né? Não é que é burocrático, acho que a palavra é um pouco exagerada. Sabe o que é? É moroso, porque a igreja é muito prudente, né, Eric? Certo. Ela não vai, de repente, aparece arbitrariamente, a gente pega cada mentira lá às vezes, sabe? Que tem gente que força uma situação porque ela quer por demais. Eu costumo, né, no meio das entrelinhas, perceber, se esse fulano está mentindo, ele não dá nem para uma segunda núpcias, porque a primeira já foi comprometida por uma mente totalmente defeituosa. Vai viciar o segundo concedimento também. Então, sei lá, a gente precisa pensar e ajudar esse sujeito no processo. Bem, mas para dizer isso, o Papa, o que ele tem feito? É uma igreja na qual ele quer que seja uma igreja muito pobre, uma igreja para os pobres, uma igreja simples, então parar de dificultar certas coisas, que não tenha essa morosidade. Bom, o senhor falou em pobre. Hoje, atualmente, as regras já permitem, porque tudo isso custa dinheiro, envolve pessoas. As pessoas trabalham, são dignas dos seus salários. O senhor falou vários trabalhos aí no Tribunal Eclesiástico, então eu imagino que envolve aí 10 ou 15 pessoas, não sei se eu estou chutando um número alto. Meio alto, mas tudo bem, mas mesmo assim não tem, porque tem notário, tem o notário, a notária, depois tem o vigário judicial, tem mais 3 juízes, né? Tem advogado, defensor do vínculo, promotor de justiça, e assim vai. E né? sempre pessoas que têm que ser muito bem preparadas. Perito e assim por diante. Pessoas que tiveram que estudar muito, quer dizer, tiveram gastos para chegar na sua formação e é claro que é justo que elas recebam os seus salários. Bom, então existe um custo para que esse processo aconteça.
Se bem que o senhor já até explicou para a gente em outras oportunidades que hoje já é possível, se a pessoa provar que não tem condições, não é motivo para o processo não avançar. A pessoa não tem condição de pagar, é possível sim que ela vai avançar o seu processo. Isso já acontece hoje. Mas a gente tem ouvido falar bastante ainda, repetido na mídia, e o Papa Francisco chegou a falar sobre isso também. Parece que ele quer diminuir também esse tipo ele de quer gastos, vamos dizer que seja assim. um valor justo, né? Certo. Porque, aliás, não é que não seja um valor justo no que se cobra no tribunal hoje, como estava falando, mas que se repense um pouco a partir do legislador, portanto, a Conferência Nacional dos Bispos, eu acredito que vai dar um parecer sobre isso. Nós estamos aguardando a tradução do documento, estamos esperando a possibilidade de reflexão. Estamos abertos a tudo isso. Agora, como você falou do patrocínio gratuito, sempre existiu, isso é canônico. Nós não vamos reconhecer a nulidade de uma pessoa que tem como pagar o tribunal e de outra que não tem. O pobre, por exemplo, vai ficar no ostracismo, por exemplo, colocado de lado. Nem pensar nisso, né? Entendeu, Eric? Nós queremos pensar no bem da alma e, de repente, você não fica elitizado, né? Agora, ele está pensando realmente, olha, se pense um pouco, a fala do Papa está voltada justamente para se pensar, dá para fazer algo diferenciado, como pensar nisso? Eu vejo alguém que provoca o diálogo, provoca a comunhão, então isso para nós é fundamental. Bom, e um processo mais curto também, né? Vamos dizer, se as duas mais pessoas curto vai ser mais barato também, vai envolver também menos porque 45 dias, se de repente eu vou com a minha esposa e nós dois estamos realmente dizendo, olha, esse casamento não foi válido mesmo, porque a gente fez isso, aquilo, é mais rápido, o bispo já pode também criar uma intervenção, porque ele sempre pôde. O direito canônico é muito claro isso, que ele tem poder judiciário, tem a menor dúvida que confiado ao vigário judicial, por isso que isso já fala vigário judicial, mas ele pode criar uma intervenção para que seja mais rápido. Isso o custo cai também, isso é mais fácil. O senhor disse que a partir de 8 de dezembro de 2015, essas novas regras, que como o senhor já bem disse, essa vai dizer respeito apenas ao trâmite, ao processo. Isso. Mas o conceito da coisa... Continua o mesmo. Continua o mesmo. Quer dizer, continua o Código de Direito Canônico sendo norte para essa discussão. Isso o Papa Francisco não pôde mexer, porque isso é uma doutrina que não é imutável, né? Isso, e digo, não é mutável, não, eu até diria, pode ser mudado, né? Pode ser pensado, né? Digamos assim, certo. O poder dos bispos está justamente no sínodo, no concílio, e seja lá como for. Aí se pensa porque o direito canônico, como eu falei para vocês desde o início, é um documento que tem bases, Sagrada Escritura, o documento do Concílio Vaticano II, o código anterior e assim por diante, para gerar justiça, não é para... A lei deve sempre existir dentro de uma instituição para que a justiça aconteça. Quando essa lei ela não gera justiça, ela não é lei, não deve ser vivida. Então isso é terrível. Então o código está aí promulgado agora, mas ele pode ser pensado? Vamos, tudo é muito repensado, reformulado, mas por enquanto existe um moto próprio como ele fez agora. E também agora haverá o sínodo da família, com certeza haverá um documento que vai se pensar na comunhão dos que estão divorciados, casais de segunda união, vai se pensar, mas sempre pensando na justiça. Não é que é arbitrário, vamos aplaudir quem está vivendo em segunda união ou quem está divorciado, não, mas chamando, venha para a igreja, vamos resolver esse problema, somos pastores de almas, estamos aqui para ser uma solução e não um problema. De repente eu ajo arbitrariamente com você, que de repente está vivendo uma segunda união, eu falo, não, você está fora da igreja, como se eu tivesse esse direito de fazer isso. É como diz o livro do Eclesiástico, a função da minha boca tem duas, eu posso soprar a brasa que fumega e vivo, mas posso dar uma cuspida também e apaga, né? Então não, a nossa missão é soprar, é sopro de vida. Então queremos, com toda certeza, ajudar esses casais que estão vivendo de segunda união, que busquem o seu direito, que vão aos tribunais eclesiásticos, que é um órgão de justiça da diocese. Bom, por isso que o Papa está pedindo que cada diocese tenha o seu tribunal. Certo. Para que se gere justiça ali dentro, né? Se toda essa discussão que a gente está vendo no mundo todo, porque quando o Papa fala, a discussão é mundial, servir para que todo mundo que está em dúvida, que se pode ou não ter existido um casamento válido ou nulo, etc., na sua condição, se todo mundo que está ouvindo isso procurar a igreja,
tá maravilhoso, né? Isso, Tá ótimo, isso é né? importante. Porque aí a gente pode... Sabe qual é o problema, Érica, que sem cortar a sua fala? Tá. É que às vezes a pessoa tem aquela coisa do mito. O que Deus uniu, o homem não separa. Bem, isso não é um mito, isso é uma realidade. Mas, de repente, isso está colocando sobre a minha situação existencial ou conjugal de que essa verdade, ela vem e acaba com a verdade que aquilo que o meu casamento não aconteceu. Então, de repente, eu preciso repensar a minha história. A história da minha esposa, de repente, não era um casamento válido. Como que nós vamos carregar uma mentira? Como que eu posso carregar uma mentira diante da verdade que é Jesus? Isso é possível. Quem vai sofrer? Eu, a minha esposa, quer dizer, a minha pseudo-esposa, ou sei lá, legítima, ou meus filhos, que vão viver uma vida de inferno. Que família é essa? Verdadeiramente, o que Deus uniu, o homem não separa. Só que, às vezes, Deus não uniu. A mentira não une. Não uniu, né? não tem como. E o tribunal está aí para nos ajudar a entender tudo isso. Para viver o amor e a justiça. Olha, eu acho que é a última pergunta que dá tempo. Infelizmente, eu queria fazer muitas outras, mas não dá mais tempo. Que pena sempre, né? Pois é, o tempo voa. O senhor já, tantos anos trabalhando com isso, o senhor já viu o caso, por exemplo, de alguém que foi pedir a nulidade e era um caso realmente de nulidade. A igreja declarou nulo, mas nesse meio tempo, eles olharam e falaram assim, olha, eu acho que a gente poderia ficar junto. Apesar de viver um casamento nulo, a gente resolveu ficar junto. Nesse caso, o que tem que fazer? Tem que casar de novo? Veja bem, aí eu teria que puxar o diálogo e ver o que aconteceu. Porque, de fato, se provaram que esse casamento é nulo, como que agora decidiram ficar juntos? Parece ambíguo demais, né? E essa ambiguidade tem que ser tirada. Mas vamos dizer que essa suposição seja verdadeira, né? Então, digamos que a sua hipótese, ela seja verdadeira. Então, se foi reconhecido nulo o matrimônio, tem que casar. Porque esse casamento não existiu, é um casamento nulo, né? Quer dizer, é um casamento que teve uma... Mas, porém, mas a gente não quer, quem sabe o bispo faz um documento e acaba reconhecendo, faz uma convalidação, uma validação, sei lá, a gente vai pensar um pouquinho nisso pastoralmente, que eu penso que é o bem das almas que estão em jogo. Né? A gente falou rapidinho sobre violência doméstica, muitas outras perguntas chegaram aqui até minhas mãos, e no caso de traição? Traição é ou não caso de nulidade? Não, não é. Traição, a princípio, adultério não seria rompimento do vínculo. Pode haver separação, segundo o direito canônico, porque vai perturbar demais o convívio matrimonial, mas, porém, o vínculo permanece. Porém, se o legislador, ou digamos assim, aquele que é jurista, que vai trabalhar, ele pode ver se não houve exclusão da fidelidade. Aí, se houve exclusão da fidelidade, esse casamento é nulo. Porque é um vício de consentimento. Não pode entrar, é um vício de consentimento. Não pode entrar pelo adultério, porque o adultério não é motivo de nulidade. Mas, se ele já não... Porque se foi adúltero, digamos assim, e continua, pode ser que ele, antes daquele consentimento, ele já tenha intenção de não ser fiel. É um pouco da personalidade do sujeito, né? Padre, olha, a gente recebeu diversos e-mails, telefonemas, mensagens via WhatsApp. E no meu caso aconteceu assim, na minha família aconteceu assim, no meu vizinho, no meu tio, etc. A gente não tem como entrar em cada caso, mas em linhas gerais, o que o senhor orienta para o nosso telespectador que está em dúvida, que mandou pergunta para a gente, ou que mesmo que não mandou, qual é o primeiro passo que ele deve fazer para buscar ou para, de repente, chegar até o tribunal eclesiástico? Um sujeito suposto saber, né? Quer dizer, alguém que tenha boa informação, procurar o seu pároco, o pastor da tua alma, para que ele vá lá e, se ele não pode orientar, encaminhe aquela pessoa que vai orientá-lo. Eu já ouvi padres dizendo assim, o casamento que eu fiz nunca é nulo, mas ele não fez casamento nenhum. Ele foi testemunha somente isso, né? Quem casou foram os nubentes. Então, há uns equívocos do próprio colega, talvez. Eu não quero comentar a vida de ninguém, mas a justiça, ela está acima de qualquer situação. Então, por favor, se o padre não sabe orientar, se você percebe que há uma desorientação, que não há... Porque a gente não pode saber tudo. É como agora, eu estou tentando dar umas apalpadelas na situação. Mas vamos nos aprofundar mais, vamos sentar, vamos pensar, vamos refletir e assim por diante. Vamos fazer o sorteio, senão não vai dar tempo. As pessoas que ligaram para a gente, mandaram e-mail ou então mensagem via WhatsApp, a gente colocou aqui nessa urna. Aliás, esse livro tem tudo a ver com o nosso assunto, é de uma colega do padre Paulo Gonzalez, que trabalha no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Sorocaba. Entre as autoras são 3. Quem levou foi o Edson Renato Zago, de Campinas. O Edson Renato Zago vai receber na sua casa esse livro
bota pra gente rapidinho o livro de novo aí, porque se alguém quiser procurar em outro lugar, o que você precisa saber antes de dizer o seu sim. Parece que é da editora Ave Maria, não é isso? Bom, o Edson vai receber na sua casa. Ô padre, a gente, como de costume, a gente encerra pedindo a bênção do sacerdote que está aqui conosco. Por favor, então, nos dê a bênção e a sua consideração final. Obrigado, Eric, mais uma vez pelo seu carinho, pela pessoa que você é e também porque você esteve sintonizado com a gente, pôde permitir que, no meio de tantas dificuldades, a gente pudesse dirigir uma palavra de carinho, uma palavra de pastor, uma palavra que quer ser expressão de libertação, né? Portanto, todos os equívocos devem ser tirados e permanecer a verdade acima de tudo. Que essa verdade que é Jesus permaneça sempre no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, viu, Padre Paulo Gonzalez? A gente já tem um programa aqui na nossa lista de vídeos sobre nulidade matrimonial com o próprio Padre Paulo Gonzalez. Hoje a gente fez esse segundo programa que foi certamente muito interessante. Espero que tenha ajudado todo mundo que está lá em casa. A gente espera o senhor em outra oportunidade aqui. Leva o nosso abraço para todo mundo lá em Sorocaba, viu, Padre? Agradeço. Bom, gente, então é o seguinte. A gente, na semana que vem, fala sobre um assunto interessante, sobre a personalidade dos 4 evangelistas, com o Padre Guido Motinelli, que volta semana que vem aqui com a gente, que é a área do Padre Guido. Todo mundo sabe que o Padre Guido é especialista em Bíblia. Semana que vem a gente volta a falar sobre o assunto de Bíblia. Mas quero lembrar aos amigos telespectadores sobre a gravação que a gente vai fazer e a gente está convidando algumas pessoas que podem vir até a cidade de Valinhos participar conosco da gravação. Você pode mandar e-mail. Olha, eu gostaria de participar dessa gravação especial. A gravação vai ser com o Padre Guido Montinelli e também com o Padre Vander Maia. De repente você pode fazer sua pergunta aqui ao vivo, é tema livre, né? Você traz a sua pergunta, a sua dúvida e a gente vai discutir sobre muitos assuntos aqui num programa especial que a gente vai exibir no fim do ano. Aliás, no nosso site, que a gente sempre divulga aqui na rs21.com.br, estão disponíveis. Dá tempo, diretor, de você colocar rapidinho aí pra gente? Põe aí pra gente, ó, o site da Rede Século XXI. Tá aí, ó. Você acessou o site, clicou em programas, achou o programa Eclésia. Todos os nossos vídeos estão disponíveis aí. Mas tem aí também uma área ali na aba ali em cima, escrito Fale Conosco. Você pode mandar, inclusive, suas dúvidas sempre aí no Fale Conosco com a gente. Pode, inclusive, mandar se você quer vir participar dessa gravação especial que eu estou dizendo no fim do ano, você está aqui presente conosco. Pode mandar e-mail também pelo Fale Conosco. Mas quando você clicar em vídeos, clicou ali em vídeos, você vai abrir todos os nossos programas, inclusive esse programa. Em breve vai estar disponível lá na internet também. Ó, tá aí, ó, todos os nossos vídeos, todos os nossos programas estão disponíveis. O programa que a gente fez no ano passado sobre nulidade matrimonial está lá disponível, esse em breve estará também. Então vale a pena você acessar e ficar por dentro de tudo que a gente já fez aqui e divulgar para todo mundo, tá bom? Semana que vem a gente se encontra. Uma boa semana. Até lá. Tchau, tchau.